mar revolto nós carregamos dentro da gente. Esse é um trabalho de muitos atravessamentos, né? Em que a gente começa a partir de uma pergunta: o que é tumulto? E essa pergunta ela vai se reverberar tanto no nosso individual quanto nesses corpos, né? Nesses 5 corpos juntos que formam um coletivo. E aí a gente começa a se perguntar o que é esse tumulto, e a partir desses solos e dessas partituras que também são coletivas, a gente constrói o espetáculo. Eu até experimentei fechar o olho, não olhar e só escutar. E nesse só de escutar, eu até cheguei a me arrepiar, porque realmente é algo que remete muito ao que você sente, ao que você passa às vezes, e você não fala pra ninguém. Tipo, e tem muita coisa na vida da pessoa que a pessoa só oculta, né? E que essas coisas representam muito essa, como é que eu posso dizer, essa turbulência da vida. E essa turbulência da vida, eu acho que ela foi muito bem representada por essa questão do sonoro do plástico, né? Que remeteu muito ao mar e tal. E eu achei muito interessante esse fato de não ter som, porque por não ter som, você tem que se ater, por exemplo, ao detalhe do começo, como o senhor falou, algo que começou silencioso. Aí você só escutava a mão da mulher aqui que estava passando plástico, aí você tem que se ater àquilo. Aí depois você ficava pensando, o que isso está representando? E você ia pelo visual, você não ia escutando as falas para tentar entender e botar um conceito através das falas, né? Você ia colocando um conceito através da representação. Como, por exemplo, até eu escutei eles falando que são danças solo, né? Tipo, cada um faz uma coisa diferente. E eu achei muito interessante isso porque, na medida que eles estão dançando, você percebe o quê? Você percebe que tem uma interdependência entre as danças. Que, por exemplo, cada uma representa uma coisa diferente, mas no final todas representam a mesma coisa. Porque todas remetem a problemas pessoais da pessoa, mas apresentadas de formas diferentes, né? Isso eu acho uma coisa bem interessante do espetáculo. Então, o que a gente sente, como a gente se sente, como isso impacta. Eu estava conversando com os meus alunos aqui o tempo todo e cada um estava falando o que estava sentindo, né? Eu acho muito importante a gente encarar as nossas emoções, por piores que elas sejam e por maior que seja o caos dentro de nós. Acredito que o tumulto foi um convite a uma travessia pelos nossos sentimentos. A partir do que essa palavra acabava reverberando para cada uma, os nossos solos eles foram sendo construídos. Então eu acho que tumulto, ele parte do individual de cada uma, mas ele também perpassa por esse local que é coletivo e que acaba sendo comum para todas nós que estamos ali dançando. O silêncio, o barulho após o silêncio, toda essa mistura de coisas, acredito que venha para causar esse desconforto, mostrar na prática o que seria o tumulto, não somente demonstrar ele, né, de formas visuais. E também ele mostra que o tumulto pode vir tanto de fora para dentro como de dentro para fora, e que muitas vezes a gente tenta fugir desse tumulto achando que seria uma coisa errada, que não é de nós mesmos, mas esse tumulto pode ser de nós mesmos e que a gente deve aprender a lidar com ele, se livrar das coisas que nos prendem, né? Desmascarar, entender o que seria esse tumulto e conviver com ele. Teve uma parte que a moça estava com várias pessoas com plástico em volta dela e elas estavam rindo, e ela estendeu a mão para pedir alguma ajuda. Na minha mente foi isso, ela pediu alguma ajuda.
e ninguém da plateia estendeu para tentar ajudar. E eu fiquei pensando, se eu tivesse estendido, se tal pessoa tivesse estendido, o que teria acontecido? Será que esse tumulto teria acabado? Será que não teria acontecido algum outro resultado e tudo? Muitos fardos são carregados por nós, que muitas vezes nós não conseguimos, né, pô-los para fora, mas às vezes compartilhamos isso, às vezes angustiamos pessoas que estão ao nosso lado, e que muitas vezes esses fardos eles podem também se transformar numa luz. Agora, no horário da eletiva, o pessoal da eletiva de teatro, terceiro ano, vai ter uma oficina com as meninas que é da eletiva de teatro. Não precisa ter certo ou errado, é como vocês se expressam, tá bom? Esse espetáculo era muito colaborativo, porque esse tumulto parte de cada um de nós. Então, é um espetáculo que a gente pensava que ia ser de outra forma, que é esse tumulto que a gente entende, que é esse tumulto, enfim, tumulto mais externo, né? Eu diria assim. Mas, na verdade, quando a gente foi ao longo do processo, ensaiando, criando ali junto, a gente viu que é um tumulto interno. Tô super feliz com essa estreia, tô tranquilo, tô muito tranquilo, tô tão tranquilo assim, não sei como se vai insano, como se é alguma coisa, mas um plástico atorou, então assim, se qualquer coisa que aconteça adverso, eu subi e tô aqui. É importante também destacar que foram estreias nas escolas, né? Em escolas do Cariri Cearense, em Jardim, em Crato e em Juazeiro do Norte, porque o público da escola é um público que interessa muito o nosso coletivo. Então, pra gente também foi um segundo desafio, né? Estar fazendo tumulto já é um desafio para os nossos corpos, mas aí a gente vem para um segundo desafio, que é apresentar esse trabalho na escola. Porque é muito diferente a gente apresentar o espetáculo em um edifício teatral, né? Em que a gente vai ter ali no edifício luz, som, de forma para a gente conseguir trabalhar, e na escola a gente vai precisar adaptar isso. Mas a gente também fazia questão de levar a cenografia, né? Então sempre tem que chegar mais cedo, e era aquele processo tumultuoso de montagem, né? Mas a gente fazia questão que os alunos também tivessem acesso a essa cenografia, né? Se eles não podem ir ao teatro, se eles não podem ir à dança, a dança vai até eles. Uma troca muito bacana para eles, né? Que puderam vivenciar ali no chão da escola, de perto, outros contatos, outros olhares, né? Outra forma de enxergar a arte de uma maneira mais próxima, que não é tão distante do que eles imaginam que seja. Às vezes é bom também, porque às vezes quando eu tô assim no plástico, eu tô escondida também, assim, e quando eu saio do plástico também vocês me veem. Então é um lugar também que é uma liberdade cara. A gente sempre está sendo afetado, né, de alguma forma, por tudo que acontece, por todos esses tipos de tumultos. Tumulto da rotina, tumulto de violência, coisas que a gente sofre em silêncio também. Então tudo isso foi ficando muito interno. E
passar nas escolas, que também é esse lugar, né, de muitos tumultos, né? E cada pessoa está passando por um tumulto interno de forma diferente. Professores, alunos, alunas, né, os trabalhadores da escola. Tudo é uma questão de decisão. A gente precisa sempre decidir como fazer, o que fazer, em que espaço fazer. Como a gente vem sempre nesse lugar de adaptação, né, dos espaços, encontrando as realidades das escolas, então a gente precisa sempre ter assim, muito pontual decisão, e toda decisão ela implica em uma seleção que traz possibilidades, mas anula também outras. Então a gente está decidindo, e eu acho que isso é o legal, assim, de pensar esses espaços, de pensar essas arquiteturas, de pensar como a nossa projeção dessa instalação cenográfica, ela vai compreender, cada espaço vai se transformar. Sem, assim, sofrimento, apego, mas como a gente lida com isso nesse processo mesmo, assim, de encontro e descobertas, né? Coisas acontecem, coisas não acontecerão, a gente tá nesse tumulto todo, e é isso, vai dar certo. Chão. Rápido, 5 já tá mais rápido. 4 tempos, subiu. Diagonal, 6. Rapidão.
Obrigado.